Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, dos dias 6 até o dia 10 de junho. Mas antes eu peço que se inscreva no canal. Segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Úrsula pergunta a Fernanda por que mandou os pertences de Adriano para sua casa. Fernanda se recusa a dar explicações e diz que o seu divórcio é um fato e que para ela conseguir convencer o filho dela a devolver o dinheiro do Rubiel e se livrar da cadeia e limpar seu nome. Camilo conta que uma mentira para seu pai sobre o carro. Gonçalo pede que Bárbara vá até o seu escritório. Ao chegar lá, Bárbara conta a Camilo que ele deve contar a verdade a Gonçalo e diz a Gonçalo que seu carro nunca foi roubado. A irmã comunica a Aurora que Adriano está lá amando de Santiago. A Aurora estranha, pois a única pessoa que é próxima de Santiago é Fernanda. Bárbara conta a Gonçalo que deu seu carro para que Camilo pagasse sua dívida de jogo. Artêmio surpreende Franco Santoro lendo o diário de Ana Gregória. Gonçalo conta a Camilo que dá para ele se casar com Lovely o mais rápido possível, pois o casamento irá fazer bem para ele se tornar mais responsável. Artêmio pergunta a Franco Santoro se ele não acha uma história cruel e diz que só conhece uma pessoa mais cruel que os Elizalde e que se chama Artêmio Bravo, e pergunta que se ele já descobriu que ele é o filho bastardo da história. A Madre Superiora proíbe que Adriano veja a Aurora. Artêmio diz a Franco que a fortuna e a vitalidade que tem é produto do ódio que sente pela família Elizalde. Eduardo tenta convencê-lo de que Gonçalo é inocente de todo o mal que lhe fizeram. Artêmio responde que sua maior arma é que ninguém saiba da sua existência. Franco pergunta de Soledade, pois ela viu tudo. Ao conversar com Aníbal, Vladimir garante a ele que se fazer alguma coisa com Priscila ou com o bebê, irá eliminá-lo. Na Lactos, Fernanda, ao ver Priscila, pede para conversar com ela. Artêmio diz a Franco que a Soledade era uma mulher íntegra, mas seu maior erro foi ter servido a família Elizalde com tanta lealdade, e conta que ela está morta. Franco questiona Artêmio o motivo de uma prova que tão grande que a Kelly tem esteja na mão de Liliana. Ele responde que dessa forma, ela ou qualquer pessoa que esteja interessado nela verão que a única maneira da menina sair dali é estando morta. A Aníbal fica sabendo que Adriano sabia do caso de Priscila e com Vladimir. Fernanda conta a Priscila que muitos anos atrás, Adriano roubou uma mulher e que nunca pagou pelo crime, e pede que ela fique longe dele. Intrigada, pergunta a Priscila o porquê do seu bebê se chamar Vladimir. A Aníbal pede para Vladimir que marque um encontro com Adriano, pois ele quer conversar urgentemente com o ex-cunhado. Eduardo conta para Margarida e Jacinto que Artêmio é meio-irmão de Gonçalo. Adriano diz a Bárbara que a Madre Superiora não permitiu que visse a Aurora. Furiosa, ela exige que faça qualquer coisa para tirar a Aurora do convento. Gonçalo pede só ao advogado que deixe 60% da sua herança para Bárbara e o restante para o seu neto. O advogado revela a Gonçalo que isso não terá como, pois a criança nem nasceu ainda. Gonçalo pede que chame a Aníbal, pois tem um assunto de extrema importância para se tratar com ele. Artêmio conta a Bárbara que não está confiando em Franco Santoro e que é para ela ficar de olho nele, pois ele leu o diário da sua mãe. Gonçalo conta a Aníbal que irá deixar 40% para o seu neto da herança. Franco vai até a Lactos para conversar com Fernanda. Bárbara chega e pede para a Florzinha marcar no dia 18, pois é ela que está organizando a festa de Lovely e Camilo para anunciar o casamento. Ao ver Franco, ela pede para que ele a acompanhe. Adriano propõe ao seu primo para ajudá-lo a tirar a Aurora do convento. Bárbara pede a Franco que ele finja amnésia, caso ao contrário, quem irá pagar com tudo é suas protegidas, Liliana e Fernanda. Terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Bárbara fica furiosa ao saber que Gonçalo dividiu sua herança para seu neto, só que disfarça diante ao marido. A Aníbal também não aceita a decisão do pai de deserdar os filhos
e muito menos o fato de ficar preso ao casamento com Priscila pelo resto da vida. Caso ao contrário, Bárbara ficará com toda a fortuna do seu pai. Franco conta toda a história de Ana Gregório e Artêmio para Fernanda. Ela pergunta se não tem como ele pegar o diário. Ele garante que não tem como, pois se esse diário sumir, quem vai pagar é Liliana. Ao receber uma ligação de Florzinha, Fernanda beija Franco e em seguida Bárbara flagra os dois. Ela pede perdão e sai. Sozinha ela diz: "Eu não quero que de jeito nenhum tire o juízo de Santoro, usando um recurso tão barato." Franco diz a Fernanda que Bárbara pensa que ele está manipulando para mantê-la controlada e conta que o ama. Priscila propõe condições para que Aníbal, caso ele não cumpra, ela mesma irá gritar para todo mundo saber que quem é o pai do filho da criança dela é Vladimir Pinheiro, mesmo que perca a herança de Gonçalo e de seu pai. Assim deixará ele na miséria. Bárbara pede que Florzinha avise Franco Santoro quando ele sair da sala de Fernanda para que ele vá vê-la. Fernanda pede para Franco Santoro para conhecer Artêmio Bravo e que quer ler o diário de Ana Gregório. Ele responde que não garante nada, mas que irá tentar e vai embora. Ao chegar na recepção, Florzinha conta a ele que Bárbara está à sua espera. Ao chegar no escritório de Bárbara, ela pede a ele que conte tudo e com detalhes o que eles conversaram. Florzinha diz a Fernanda que Franco é um cavaleiro e que afirma que quem beijou ele foi Gardênia. Bárbara conta a Franco que para conseguir confiança novamente, ele terá que convencer Fernanda a conversar com Gonçalo e pedir para ele transferir toda a sua herança em seu nome, e sem esperar que seu neto nasça. Fernanda, ao conversar com Aníbal, fica indignada ao saber que Gonçalo quer fazer com sua herança. Fernanda vai perguntar para o seu pai o motivo dele ter tomado a decisão dos bens. Gonçalo conta a Fernanda que ela vai proteger as duas pessoas mais frágeis da família e conta que confia plenamente na sua esposa, pois ela irá cuidar da menina Liliana e garante que não irá mudar sua opinião. Sozinha, Bárbara diz: "Agora que recuperei minha filha, tenho que escondê-la em uma casa suficiente perto para cuidar dela, mas num lugar discreto, onde nem os Elizaldes e nem Artêmio possa descobri-la. Vou tratar dos documentos da Aurora para que possamos ir embora, assim que eu acertar as contas com o demônio que acabou com a minha vida." Fernanda pede ao seu pai que abra seus olhos diante de Bárbara, mas Gonçalo não escuta os conselhos da sua filha e defende Bárbara, e em seguida passa mal. Fernanda comunica ao seu pai que não irá mais trabalhar na Lactus e se demite. Steve dá a Eduardo a certidão de nascimento de Franco Santoro. Eduardo conta ao seu amigo que Bárbara colocou em uma cilada e que pediu que ele usasse Fernanda para apoiar seus planos imundos dela. Ao conversar com Fernanda, Santiago pergunta o motivo dela confiar tanto em Franco Santoro. Ela conta que não sabe, mas desde que conheceu ele, sente uma conexão. Eduardo confessa a Steve que está ficando muito doloroso o jogo, pois é uma tortura ficar perto da sua amada Fernanda e não podê-la tocá-la. Érica chega e conta a eles que já está tudo pronto para o casamento na igreja. Fernanda confessa a Santiago que não para de pensar em Franco Santoro. Santiago pergunta se ela sabe algo sobre a Aurora. Ela responde que não. Franco fica chocado ao ouvir sua noiva dizendo que sua parte dela vai ter 200 convidados no casamento. Érica também conta a Franco que só falta mais um papel para concluir tudo, que é o certidão de batismo. Aníbal oferece um cheque em branco a Adriano. Franco conta a Érica que sua certidão de batismo se perdeu depois que seus pais morreram. Ela diz que tentará falar com o padre, pois esse padre é capaz de conseguir outra certidão de batismo, e conta que o nome desse padre é Padre Bosco. Franco lembra da última vez que viu o Padre Bosco, dele pedindo para que eles não se vejam mais. Gonçalo conta a Bárbara sobre Fernanda ter pedido demissão da Lactus. Aníbal pede que Adriano silencie Vladimir, e em troca terá um cheque em branco. Ele aceita. Steve sugere a Eduardo que quando ele estiver tudo resolvido,
que vai embora com Érica e assim Fernanda nunca ficará sabendo que ele é Eduardo Juarez. Em seu quarto, Fernanda se imagina em uma viagem romântica com Franco Santoro. Franco se oferece para pagar a cirurgia de Silvestre. Marina fica toda feliz. Fernanda liga para Franco e comunica que ela se demitiu da Lactus e pede para eles se encontrarem. Já em seu novo apartamento, Adriano recebe Bárbara, que lhe dá uma quantia em dinheiro para conseguir tirar a Aurora do convento e comunica que depois ele nunca mais irá vê-la. Aníbal descobre que Priscila estava planejando fugir para outro país. Ao se encontrar com Fernanda, Franco conta a ela sobre o que Bárbara o pediu. Ela fica chocada ao saber sobre o pedido da madrasta. Há 3 mulheres no mesmo lugar que Fernando e Franco, que conhecem Érica e estranham vê-los juntos e sozinhos, e ligam para Érica, e depois tiram foto deles de mão dadas. Bárbara conta a Camilo que está tudo pronto para a festa. Uma das amigas da Érica pergunta para Chelsea, a que tirou a foto, se ela irá contar para a Érica. Ela revela que vai sim. Quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Franco dá a Fernanda a caneta do seu avô. Ela confessa que quer ler o diário e só assim mostrará a toda a família a verdade dos seus avós, e assim pagará a dívida que tem com Soledade. Franco Santoro sai da mesa e sozinho começa a chorar. Marina e Vênus estão provando roupas. Marina pede que Vênus conte todo o seu plano. A menina vai e fala tudo o que planeja e garante que depois irá embora para bem longe. Adriano dá instruções ao seu primo. Fernanda conta a Franco Santoro que desistiu de ir embora. Assim, dará um tratamento adequado para Liliana e não irá descansar até que sua madrasta pague pelos seus crimes. A irmã comunica a Aurora que tem um homem à sua procura a mando de Santiago. O homem se passa pelo professor de Santiago para a madre. Diante de Gonçalo, Fernanda apoia a decisão de lhe dar 60% dos seus bens para Bárbara. Gonçalo agradece e fica super feliz, e eles se abraçam. Vladimir liga para Adriano, mas ele não atende. Então liga para Aníbal dizendo que seu amigo não está atendendo as ligações. Aníbal diz que não interessa mais. Vladimir fica sem entender nada. Fernanda pede a seu pai que passe logo seus bens para o nome da sua madrasta. Gonçalo fica sem entender. Ao se encontrar com o homem, a Aurora pergunta quando Santiago voltará da Itália. Ele responde que não perguntou isso ao menino, mas que Santiago deu a ele uma carta e começa a procurá-la. E diz que deixou dentro do seu carro e pede à menina que acompanhe até lá. Fernanda diz na frente de Bárbara que concorda que seu pai passe os 60% dos bens para ela. Bárbara finge choro e agradece. A Aurora pede à irmã que vá junto com ela até o carro do homem. Bárbara vai até o escritório de Fernanda e pede a ela que convença Camilo de aceitar também. E pergunta se ela falará. Ela responde que sim, mas no momento que Liliana for liberada, ela deverá ir embora para bem longe. Bárbara pergunta onde estava aquela menina doce e obediente. Fernanda responde que ela desapareceu no momento em que descobriu quem era a verdadeira Bárbara. Uma mulher perversa que abusa do amor cego e derrotado de um homem velho, enquanto ela foi infiel a ele com o marido da sua enteada. Bárbara fica sem reação e pergunta como que ela irá usar essa informação. Ela responde que não irá contar nada ao seu pai e pede que ela saia dali. Dentro do carro, a Aurora e a irmã se assustam ao entrar um homem armado. O primo de Adriano as leva. Bárbara agradece Franco Santoro e revela que não tem outra saída a não ser confiar nele. Fernanda liga para o médico do seu pai e pede que ele conte tudo sobre a saúde de Gonçalo. Bárbara, desesperada, liga para Adriano para saber se ele já está com a Aurora. Ele nega e diz que ainda está em operação. Adriano, ao ver a feira, fica desesperado e pergunta ao seu primo o que eles irão fazer com ela. E pede que vai buscar a menina Aurora. A Aurora, ao ver Adriano, fica sem entender nada.
Quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Adriano conta a Aurora que tem alguém que quer conversar com ela. A menina se empolga pois acha que é seu amado Santiago, mas ele nega que seja Santiago. Marina confessa a Carlos que sente falta de Liliana. Ele a consola e os dois se beijam. Érica vai até a casa de Franco Santoro e comunica que eles irão falar com o Padre Bosco. Adriano pergunta a Aurora o motivo dela ter saído da fazenda dos Elizaldes e, em troca, dirá quem foi que mandou tirá-la do convento. A Aurora conta que saiu por conta de Camilo, pois eles tiveram uma relação. Adriano pergunta quem foi que expulsou. A menina não responde, mas ele diz: foi a Bárbara. Na Lactos, Bárbara, nervosa, começa a ligar para Adriano, mas ele não atende. A Aurora conta que Bárbara guardou o segredo, mas em troca, que ela saísse da casa naquela mesma noite. Adriano pergunta qual é a relação que existe entre elas. Bem na hora, a hiena liga, e em pensamento ele diz: sofra, maldita hiena, eu quero que você sofra. E mostra a menina quem que estava ligando, e revela que foi a mando de Bárbara que eles tiraram ela do convento. A Aurora pede que ele a leve de volta e confessa que ela está grávida. Franco pede a Érica para que ela fique dentro do carro enquanto conversa com o Padre Bosco sozinhos. Sozinha, Fernanda diz: Aurora, eu sei quanto ama Santiago, e essa de que se envolveu com o outro é mais uma intriga da hiena, e você vai me confessar. Adriano conta a Bárbara que ainda não tem a Aurora em seu poder. No escritório, Bárbara fica angustiada. Ao conversar com Franco Santoro, o padre pergunta se para ele Eduardo está morto. Franco responde que sim e garante que ele será para sempre Franco Santoro, e revela que Fernanda nunca irá perdoá-lo. Érica, ao falar com sua amiga Chelsea, lamenta por não ter conseguido uma entrevista com Franco Santoro. Chelsea pede para ela não se preocupar, pois sabe que ele é muito ocupado, e pergunta se tem algum problema dela em organizar uma festa de solteira para ela. Érica confessa que não tem nenhum problema e fica super empolgada com a festa. E elas combinam de sair para organizar a lista dos convidados e fofocarem. Ao desligar, Chelsea pega a foto de Franco Santoro e Fernanda, revelada, e diz: só quero ver sua cara, princesa, quando comprovar que seu noivo te trai com sua melhor amiga. Érica chega na paróquia e pergunta ao padre quanto tempo leva para conseguir uma nova certidão de batismo. O padre explica a ela como que deve ser feito, mas revela que não poderá fazer isso. Eles se levantam para ir embora. Érica pede que ele abençoe os dois. Camilo conta a Lovelyn que está tudo pronto para a festa do noivado. No convento, a Madre Superiora fica preocupada com o sumiço de Aurora e da irmã. Em seguida, elas chegam com a cara toda assustada. Adriano conta a seu primo Jacó que teve mudanças no plano. As meninas contam uma história bem diferente para a Madre. Florzinha conta a Fernanda que está a caminho do colégio das freiras. Ao deixar Lovelyn em sua casa, Camilo e ela se beijam na frente de Steve. Ao ficarem sozinhos, Steve fica bravo e diz a Vênus que Camilo é um sanguessuga do seu pai, vaidoso, maltratador de mulheres, e conta que ele bateu em Jacinto quando era criança e deixou cicatrizes. Na casa do campo, Bárbara pergunta para a menininha se ela já teve notícia do seu avô. Ela responde que não. Bárbara, ao lembrar do empurrão que deu no homem, ela fala em pensamento: vai ficar esperando pelo resto da vida. Ao conversar com a Aurora, a irmã revela que está com peso na consciência por ter mentido à Madre. A Aurora diz que também está com peso na consciência e conta sobre o acordo que fez com Adriano. Adriano devolve o dinheiro a Bárbara. Ela, furiosa, pergunta por quais motivos não conseguiu levar a Aurora. Ele responde que não tem como e só tem um jeito, que é pegá-la à força, mas relembra que a própria pediu que não fizesse isso. A Aurora conta à irmã que precisa saber das intenções que Bárbara tem com ela. Bárbara conta a Adriano que irá falar com a Aurora. Ao se encontrar com Priscila, Vladimir revela que está com medo, porque ela e Aníbal possam tirar o bebê dele, e pede que ela jure para ele que nunca irá fazer isso.
Já na casa de Franco Santoro, Érica pede a Steve um grande favor, pois depende dele para que não seja cancelado o casamento. Sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Érica pede a Steve que acompanhe até a igreja para poder conseguir o certidão de batismo de Franco Santoro, mas isso deverá ser às escondidas. Fernanda mostra a Gardênia sobre as vagas de estágio que tem na Lactus para ela e a incentiva a não desistir. Ao estar chegando perto do colégio, Florzinha, espantada, pede ao taxista para que pare o carro, pois ela avistou Bárbara de longe. A irmã conta a Aurora que Bárbara está lá. Florzinha pede para o taxista dar meia volta e ir embora. A Aurora comunica à madre que Bárbara está lá à sua espera e pede para conversar em seu quarto. A madre concorda. Florzinha conta a Fernanda que não pode fazer o que ela pediu e conta que Bárbara estava lá. Ao ver a Aurora, Bárbara chama de filha e abraça. Fernanda liga para Franco Santoro pedindo que vá ao seu encontro. A Aurora é bem direta com Bárbara e pergunta o porquê dela ter mandado gente tirá-la do colégio das feiras. Bárbara revela que teve medo que ela não quisesse falar com ela e pergunta se ela odeia. A menina revela que não sente raiva e muito menos odeia. Bárbara revela a ela que já sabe toda a verdade, que foi Camilo quem a drogou e que Santiago já está sabendo disso. A menina pergunta se ela contou sobre o bebê. A Bárbara responde que não, pois deixará que a própria conte e revela que Gonçalo está ruim e aconselha a guardar esse segredo até que o bebê nasça e propõe que vá embora junto com ela. Priscila conta tudo a Aníbal sobre a conversa que teve com Vladimir. A Aníbal garante a Priscila que fará qualquer coisa para Vladimir não abrir sua boca. Camilo fica revoltado ao saber que o seu pai vai dar 60% da sua herança a Bárbara. Na igreja, Érica dá os dados de Franco Santoro para obter a certidão de batismo dele e assim conseguir se casar. Franco explica tudo a Camilo, mas ele se recusa a aceitar que Bárbara ficará com a metade da herança do seu pai e sai revoltado. Fernanda conta a Franco Santoro sobre a Aurora e acha estranho que só Bárbara tenha pegado ela no momento exato com um tal homem misterioso. Camilo liga para Bárbara e gritando diz para ela que não irá permitir que seu pai entregue a metade da empresa para ela. Artêmio sugere a Liliana que eles viajem juntos para bem longe e ela se empolga.